Boa tarde, é quarta-feira, 22 de julho. No pico da pandemia, Taubaté reduz o horário do comércio e fecha salões de beleza e barbearias. A medida atende determinação da Justiça. Ao vivo, vamos falar detalhes dessas mudanças. Especialista explica os riscos do tempo seco para a saúde e as últimas informações do incêndio no pico da Pedra da Mina, em Cruzeiro. A gente começa o Band Cidade com uma operação que aconteceu hoje pela manhã em Taubaté e apura desvios de recursos da ordem de R$2 milhões da prefeitura da cidade. O esquema teria a participação de um vereador e de um sindicato. As investigações são do Ministério Público e as informações chegam agora com a repórter Sandra Riva. No total, são 11 mandados de busca e apreensão que são cumpridos nas cidades de Taubaté, Caçapava e Ubatuba, no litoral norte, sendo que a Câmara Municipal aqui da cidade de Taubaté é um dos alvos desta investigação do Ministério Público, que apontou irregularidades no repasse do pagamento do plano de saúde aos servidores municipais. Segundo as investigações do MP, de 2016 a 2019, a Prefeitura fez um repasse a uma empresa que intermediava o pagamento dos planos de saúde ao sindicato que representa a categoria aqui na cidade. No total, foram R$2 milhões enviados aí para esta empresa que está sendo investigada e a suspeita é de que os valores foram superfaturados. Um vereador da Câmara e também integrantes da Prefeitura são os alvos desta investigação. A Justiça, inclusive, já determinou o sequestro de bens, sendo eles 3 imóveis de alto padrão e também de uma lancha. Todo esse material pode servir para compensação aos cofres públicos. A organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Esses são os crimes que os acusados podem responder aí durante esta operação do Ministério Público. Sandra Riva, de Taubaté, para o Band Cidade. Obrigado, Sandra. Agora há pouco o Ministério Público confirmou que o vereador citado e investigado é Guará Filho, do PSDB. Na casa dele foram apreendidos R$17.700 em dinheiro vivo, um celular e um computador. Em nota, a assessoria do vereador informou que Guará Filho não é réu nesta ação e em nenhuma outra. Ainda na nota, diz que o vereador se declarou inocente e disse que vai colaborar com a justiça. A Câmara de Taubaté informou que colabora com as investigações e forneceu as documentações e os documentos solicitados, inclusive pelo Ministério Público. Já a Prefeitura de Taubaté disse por meio de nota que está à disposição do Ministério Público e que cumpre as determinações da lei e se manifestou na ação que tramita em segredo de justiça. Ainda de acordo com a Prefeitura, se as irregularidades forem comprovadas, exigirá na Justiça ao sindicato o ressarcimento dos valores aos cofres públicos. Já o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Taubaté não se manifestou até o momento. A partir de hoje, o comércio não essencial em Taubaté vai funcionar em novo horário. Atenção, a mudança atende uma determinação da Justiça que suspendeu o período de 8 horas de funcionamento que estava acontecendo de segunda a sexta-feira. Segundo a decisão, o expediente estaria em desacordo com o Plano São Paulo do governo do estado. Vamos ver aqui na tela como é que fica agora com as mudanças. Atenção, hein? Você em Taubaté que precisa de imobiliárias ou de escritórios em geral, tem que ir das 8 ao meio-dia. Hoje já fechou. Concessionárias e lojas de veículos vão funcionar a partir de hoje das 2 às 6 da tarde. Também das 2 às 6 funcionam o comércio em geral, o camelódromo, que fica ali próximo à região central, região do mercado municipal. Atenção, o shopping popular ao lado do mercado vai funcionar das 8 ao meio-dia a partir de hoje. Já os shopping centers só abrem às 4 da tarde e funcionam até às 8 da noite. E a mesma decisão da Justiça que reduziu o horário do comércio também determinou o fechamento dos salões de beleza e barbearias em Taubaté. Ao vivo, a Caroline Rossazzi tem informações, vai trazer detalhes. Ela que está com a doutora Rosa Celano, que preside o Comitê de Combate ao Coronavírus. Carol, apesar dessas medidas valerem a partir de hoje, quarta-feira, né, essa informação, tem muito comerciante ainda desinformado. Hoje de manhã tem um monte de gente que abriu loja, que não sabia do decreto. Como é que vai ser a fiscalização? Vai ter mais rigor a partir de agora? Explica pra gente. Boa tarde para você. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. Ainda não. Como os comerciantes tiveram pouco tempo para absorver essa novidade, hoje e amanhã as equipes da Prefeitura estão nas ruas apenas para orientar. Para explicar isso melhor, a doutora Rosa Celano, presidente do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus, está aqui comigo. Doutora Rosa,
Posteriormente a esses dias de orientação, os comerciantes que não atenderem aí, não funcionarem de acordo com esses novos horários, podem ser multados? Boa tarde. Boa tarde. Isso, se após esse período de orientação que as nossas equipes promoverão nas ruas, aí se não cumprido, infelizmente a gente terá que fazer uma notificação e posteriormente uma multa. Porque no início a Prefeitura permitiu o funcionamento do comércio por 8 horas e a abertura dos salões de beleza, indo contra, o que determinou o plano do Estado de São Paulo. O Comitê e a Vigilância Municipal, nós ficamos bastante preocupados com o encurtamento desse horário e a possibilidade de aumento de circulação e, consequentemente, aglomeração, o que impactaria para nós no risco aumentado de transmissão. Então, diante dessa interpretação, optamos por aumentar esse tempo de funcionamento. E em relação ao salão de beleza e barbearia, havia uma preocupação muito grande de como fiscalizar, porque no estabelecimento fixo nós sabemos onde buscar essas informações do uso do EPI, da máscara, do distanciamento, de todos esses cuidados. Já nas residências isso é humanamente impossível, a não ser que seja feita uma denúncia. Não há como a gente bater de casa em casa. Importante lembrar que mesmo com essa mudança, a população também precisa se conscientizar para que os casos não continuem aumentando muito. Há uma preocupação diária por meio do termômetro que a gente monitora em relação ao isolamento social, que Taubaté vem decaindo essa porcentagem. Isso nos preocupa muito porque a gente depende da cooperação, da aderência da população para que a gente possa mudar de fase o quanto antes e ter a oportunidade da reabertura econômica na nossa cidade. Ok, doutora Rosa, muito obrigada pela sua entrevista. Lembrando que o comércio, os shoppings e os escritórios continuam sem poder funcionar aos sábados, domingos e feriados. Nicolini. Obrigado, Carol. Uma ótima tarde. O presidente do Sincovat, Dan Ginsburg, também falou sobre o impacto da medida para o comércio. Ouça. É uma questão que a gente imaginava que estava resolvida. O comércio já não está bem, né? A situação não é a mesma de antes da pandemia, nem poderia ser. Mas você agora tem que recomeçar a negociar de novo com o dono do imóvel, com a sua força de trabalho, adequar os estoques para poder sobreviver nessa pandemia que estamos vivendo. E o prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, que na semana passada teve diagnóstico positivo para a Covid-19, foi internado hoje na Santa Casa da cidade. Segundo nota oficial divulgada pela prefeitura, o caso evoluiu para uma pneumonia, que é uma inflamação dos pulmões, uma pneumonite. Isael Domingues está em um leito da clínica médica e o estado dele é estável. Mais de 12.400 pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19 na região. 8.300 se recuperaram. O número de mortes subiu para 454. Só nesta terça-feira, 12 novas mortes pela doença foram confirmadas na região metropolitana. 3 em São José dos Campos e em Caraguatatuba. Outras 2 em Guaratinguetá, além de casos em Ubatuba, Jacareí, Paraibuna e Roseira, cada um com uma morte. Em 15 dias de testagem na fila do restaurante Bom Prato, a Prefeitura de Taubaté identificou 7 casos de coronavírus. O primeiro foi confirmado no último dia 6, no consultório de rua, que fica na Praça Monsenhor Silva Barros. A partir disso, mais 3 ações de testagem foram realizadas. A testagem rápida é aplicada em pontos estratégicos. Até agora, Taubaté fez 9.900 testes, sendo 7.000 rápidos e pouco mais de 2.900 de PCR. Ao vivo, imagens de Taubaté, que segue com tempo firme nesta tarde, 28 graus e nada de chuva, o que agrava os índices de umidade do ar. Depois do intervalo, vamos explicar cuidados que a gente precisa ter com esse tempo seco, hein? 1 da tarde, voltamos em instantes.